Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. Quem clicou sabe, eu vou falar sobre interpretação de texto. E eu não vou trazer aquelas dicas doidas do tipo, leia o texto 3 vezes, faça um resumo. Porque eu fui procurar na internet algumas dicas de interpretação para agregar conteúdo ao vídeo, além das dicas que eu vou trazer. E as dicas eram as seguintes. Procure um lugar agradável para ler. Diga isso para exames como o Enem e concursos. Leia sempre com um bom dicionário ao lado. Você pode usar isso nesses exames? Sempre que possível, leia no papel. Eu não posso usar celular em exames como esses, mas tudo bem. Faça paráfrases. Não dá tempo. Leia devagar. Diga isso para um estudante que tem, em média, 3 minutos para resolver questões de concurso e de vestibular. Né? Mas vamos lá. O leia devagar eu ainda até considero. Vamos para as dicas. Gente, antes de começar meu vídeo de interpretação de texto, eu tenho que fazer você pensar no texto. Antes de qualquer coisa, texto. Todo texto tem o objetivo de te passar uma mensagem. Texto, mensagem. Seja ela de qual tipo for. Pode ser uma opinião, pode ser um texto com o objetivo de informar, pode ser um texto com um tom irônico, mas com o objetivo de te passar uma mensagem. Pode ser uma crítica social, pode ser um texto instrutivo, não importa. Ele vai querer te passar uma mensagem. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda que cada texto que você lê, cada questão de interpretação de texto que você lê, tem uma mensagem ali e você precisa, mais do que qualquer coisa, entender. Existem 2 estágios de entendimento do texto. Tá? Um é mais superficial e simples e um é mais aprofundado e complexo, obviamente. Um é o de compreensão e o outro é o de interpretação, são coisas diferentes, tá? Você está no estágio de leitura do texto, você leu o texto. Você precisa entender a mensagem. Lembra que eu falei disso? Todo texto passa uma mensagem. Quando você lê e você entende a mensagem, você está no estágio da compreensão. Não tem aquelas questões de vestibular, de Enem, de concurso que você faz e você resolve ela muito facilmente porque está muito claro. Pronto. São questões de compreensão de texto. Significa que você leu e entendeu tão rapidamente que foi fácil de marcar a questão certa. Aí você vai para questões mais complexas, que você fica em dúvida, que você não entendeu na verdade muito bem o que o autor quis dizer. São questões de interpretação de texto, um pouco mais de complexidade. Ela quer que você extraia do texto alguma informação. Tá ali nas entrelinhas, você precisa interpretar. Tá? Interpretar informações, interpretar dados, interpretar o ponto de vista do autor para aí solucionar o questionamento que o criador da questão lá colocou para você. Deixa eu avisar para vocês que esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte, o primeiro vídeo, vai ser para textos mais simples, com dicas mais simples mesmo, de principiante. E o número 2 para textos mais complexos, textos mais longos e dicas para, lógico, ajudar você a interpretá-los, ok? Vamos lá. A dica número 1, calma que não é bobagem. Leia direito. Mas professora, óbvio que eu tenho que ler direito, eu vou interpretar. Calma. Quando eu digo ler direito, cada frase que você ler, quando você lê o título, gente, o título diz tanta coisa sobre o texto, você vai ter que internalizar a informação que o texto traz, mesmo, frase por frase. Quando eu estou dizendo esse ler direito, você vai perceber que vai ajudar em dicas posteriores, mas o ler direito se o texto tem o objetivo de te passar uma mensagem, então você vai ter que ler cada uma daquelas frases com essa ideia de tá querendo me dizer alguma coisa, o que tá querendo me dizer, certo? A dica número 2, ela vai exigir treino de você. Por que eu digo isso? Eu tenho uma aluna particular, esse vídeo vai ser especialmente para ela, que tem muita dificuldade com interpretação de texto, muita. Quando ela tá resolvendo as questões comigo, ela assimila, ela interpreta de um jeito muito simples. Na hora da prova, a danada erra questões simples. Por quê? Porque ela não reconta a história. Ela não passou do estágio de leitura, ela não compreendeu. Como é que você vai interpretar um texto se você não compreendeu o texto? Você vai interpretar errado, é por isso que você erra as questões. Então, essa ideia de recontar a história, essa é a minha dica número 2, vem de você vai relembrar o que o texto está querendo dizer. Você vai me dizer, professora, no exame como Enem, eu não tenho tempo de recontar essa história. Calma, é uma questão de prática. Você vai ler e recontar a história. Ler e recontar a história. Porque você só vai recontar a história se tu entendeu, danado. Então você vai passar desse estágio inicial de compreensão textual, certo? Então, leia e reconte a história para você. Isso vai deixar você
com prática e com mais feeling para os textos que você lê. Então, toda vez que você lê o texto, você já vai lembrar, ei, eu vou ler e ao invés de perder tempo me recontando a história, eu vou assimilar os fatos mais rapidamente. Então, isso pega a dica número 1 e a dica número 2, ok? Então, nesse estágio inicial de interpretação de texto, de compreensão de texto, eu peço que você leia direito e se reconte a história, de verdade, na linha temporal do texto, tá bom? Dica número 3, identifique a ideia central. Se eu estou dizendo para você que o texto passa uma mensagem, eu quero que você identifique a ideia central dele. O texto fala sobre o quê? Maioridade penal, o aumento no índice de violência no Brasil, está falando sobre mobilidade urbana, está falando sobre o quê? Então, identifica a ideia central do texto, qual assunto que ele está abordando, tá? E com qual formato, para ficar mais fácil de você entender, compreender e interpretar, tá bom? A dica número 4, eu dou para todos os meus alunos, eu digo para todos os meus alunos particulares. Gente, viva um caso de amor de 3 minutos com cada uma das questões. Eu preciso que você faça isso, eu preciso. Depois você dá um pé na bunda dela e arranja outra, porque você vai ter outra, principalmente no Enem. Mas viva um caso de amor. Então, leia o texto, entenda, absorva aquela informação. Às vezes as informações são tão válidas. Do nada você diz, caramba, olha, li uma questão do Enem. Você viu aquela questão da formiga? Se você colocar uma formiga no micro-ondas, ela pode não morrer? Gente, é informação. Então, viva um caso de amor com o texto. Ame-o por 3 minutos, depois finja que ele nem existe. Ou se a informação for relevante, reaproveite-a. A dica número 5 deveria voltar para ser a primeira. Tá? Mas antes eu preciso falar, eu preciso didaticamente mostrar para vocês o processo de compreensão e interpretação do texto, sim? A dica número 5 é leia a pergunta primeiro. Porque às vezes você não precisa ler o texto inteiro, às vezes ele vai pedir que você interprete, às vezes ele vai pedir algum trecho específico de compreensão, mas eu preciso que você leia, porque quando você for ler o texto, você vai assimilar muito melhor. Ei, peraí, ele tá falando desse fato aqui específico, deixa eu atentar para esse parágrafo, deixa eu atentar para esse trecho do texto, tá bom? Então, leia a pergunta primeiro, é uma das mais importantes, porque vai te ajudar nesse processo de leitura, compreensão, para então rolar a interpretação do texto e você entender a mensagem. Eu vou provar para vocês o que eu tô dizendo, resolvendo uma questão da prova amarela do Enem do ano passado, 2015, a questão 99, veja só. Vou colocar o texto para vocês na tela. Se vocês perceberem o texto nem é tão longo assim, tá? Mas vamos diretamente para pergunta, para o questionamento. Ó, o texto tem um objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função conativa, o foco no interlocutor da linguagem, predomina nele também a função referencial. Volta para mim. Gente, a função referencial, eu tenho um vídeo sobre funções de linguagem aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Função de linguagem fala sobre a função do texto. Qual é a função do texto? Tá? Todo texto vai ter uma função em relação à linguagem. Ele uma hora vai querer te passar informação, uma hora vai ser um texto que vai falar sobre sentimentos, uma hora vai ser um texto que vai querer te convencer de alguma coisa. Então, essas são as funções que o texto pode ter. Então, vem a função referencial. A função referencial é uma função informativa. Imagina aqueles textos de referência. Referencial, referência. Quando você vai estudar função referencial, os livros, quando você quer buscar informações importantes sobre um fato, você procura o quê? Os jornais. Função referencial são as suas fontes de informação confiáveis, certo? Vamos lá. Aí você vai ler as questões. Letra A. Desperta no leitor a função referencial. Desperta no leitor sentimentos de amor pela natureza, induzindo-o a ter atitudes responsáveis que beneficiarão a sustentabilidade do planeta. Eu estou falando de um texto que me busca, que tem o objetivo de me dar referências. Como é que eu estou falando de despertar sentimento? Hello. Letra B. Informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos. Gente, a função referencial tem o objetivo de quê? Informar. São as suas fontes de informação confiáveis. Então, letra B. Aí vem a letra C. Transmitir uma mensagem de caráter subjetivo. Se ele é texto de referência, como é que vai ser subjetivo? Vai ser objetivo. Estabelecer uma comunicação com o leitor. Não. Explorar o uso da linguagem conceituando detalhadamente os termos utilizados
de forma a proporcionar melhor compreensão do texto que viaje. Muito claramente, informar o leitor. Você percebe que os verbos já te ajudam com uma resposta nessa questão. Ó, despertar no leitor sentimentos, ele não desperta, ele informa. Informar o leitor sobre as consequências, aí transmitir uma mensagem, não. Estabelecer uma comunicação, não. Explorar o uso da linguagem também, não. Explorar o uso da linguagem poética, enfim. Não. Fica fácil quando você, agora sim, para quem não entende, para quem não conhece as funções da linguagem, fica realmente mais difícil de você trabalhar essa questão, certo? Próxima questão. Questão 98, olha só. Tem uma imagem, vou colocar para vocês. Se a informação não chega, a opinião não sai. Se a informação não chega, a opinião não sai. O que você entendeu disso daí? Eu estou falando de um processo de comunicação que, quando a informação não chegar na pessoa, a gente tem o emissor e o receptor. Então, quando a informação não chegar no receptor, ele não vai ter opinião, tá? Enquanto ela não chegar, ele não vai ter opinião. Vamos lá. Dia do músico, do professor, da secretária, do veterinário. Minha dica, leia a questão, responde e depois escuta a minha explicação. Vamos lá. Muitas são as datas comemoradas ao longo do ano e elas, ao darem visibilidade a segmentos específicos da sociedade, oportunizam uma reflexão sobre a responsabilidade social desses segmentos. Nesse contexto, está inserida a propaganda da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, em que se combinam elementos verbais e não verbais para se abordar a estreita relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião. Sobre essa relação, depreende-se do texto da ABI que ele está falando de depreender. Depreender significa interpretar. Não tem nessa pergunta, tipo, o texto diz que, o autor diz que são informações claras, questões de compreensão. Essa é uma questão de interpretação, igual a interpretação que eu fiz quando eu li para vocês. Vamos lá. Letra A. Depende-se do texto que, para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar opinião em informação. Não, eu estou falando de informação que quando chegar no receptor se transforma em opinião. Se a informação não chega, ele não tem opinião. Vamos lá. Para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação. Não se falou em seleção de conteúdo aí. Para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar a informação. Como assim? Ninguém falou de democratizar a informação, a gente está falando de acesso, mas no sentido de a informação chega no cidadão e ele vai ter a opinião. Letra D. Para a imprensa gerar a informação, ela deve fundamentar sua opinião. Never. Letra E. Para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Consegue perceber como ficou mais fácil de entender quando eu interpretei o texto antes? À medida que eu fui lendo cada uma das alternativas, eu já fui dizendo, o texto não falou sobre isso, não é isso, não tinha nada a ver com isso. Porque eu interpretei, então eu sei que tipo de informação tem ali, qual é o objetivo do texto, qual é a mensagem do texto, qual é a ideia principal, e ficou mais fácil identificar, ficou claro que era, para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Primeiro, a imprensa libera a informação, o leitor recebe, o receptor recebe, e passa a ter opinião embasada, claro, você pode ter opinião baseada em achismo, mas quando a gente fala em opinião bem fundamentada, a gente tem opinião baseada em informações, certo? Bom, gente, eu espero que tenha sido tranquilo para vocês esse vídeo, ele é um pouquinho longo, eu diria até cansativo, mas não espere um vídeo de interpretação textual com uma professora te ajudando a interpretar textos, para que eu só leia, te dê resposta, eu vou ter que te mostrar como é que se interpreta um texto. Né, com as dicas que eu falei, porque não são dicas esporádicas que eu achei na internet, são dicas que eu aplico com os meus alunos, são dicas metodológicas, tem toda uma metodologia por trás disso. É importante você atentar às informações, é importante você atentar à mensagem, para ficar mais fácil de você interpretar texto. Você só vai interpretar um texto se você compreender, ok? Então, vive esse caso de amor de 3 ou 4 minutos com cada texto que você lê, para ficar mais fácil de você interpretar e, obviamente, acertar as questões. E vai chegar um momento que você vai evoluindo, sim, vai percebendo que vai acertando cada vez mais questões, ok? Eu espero muito ter ajudado. Vai ter um vídeo de resolução de questões mais pra frente, tá? Não agora, porque eu fiz resolução de questões nesse, mas mais resolução de questões de Enem e de concurso pra ajudar vocês, ok? Até o próximo vídeo.